Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é a segunda parte do nosso tapete elos. Hoje a gente vai estar finalizando, né, a parte do bico do nosso trabalho. Olha que lindo! Na primeira etapa, eu já passei a lista de materiais, mas eu vou repetir novamente. Uma agulha 3,5, uma tesoura, um barroco Max Color na cor branca e um barroco Multicolor Premium na cor 9918. Lembrando que para confeccionar esse tapete eu gastei um barroco Multicolor Premium nessa cor de 200 gramas e o barroco Max Color de 400 gramas para confeccionar esse tapete. Ele é muito econômico. Gente, para iniciar, eu quero falar para vocês que na primeira etapa eu falei que atrás dos nossos elos, né, são 30 pontos. Eu expliquei direitinho e na hora de falar os 25 eu falei 30. Então, conferindo a primeira carreirinha branca que vem atrás dos elos, no nosso meio círculo é 25 pontos, porque se a gente tem 5 elos com 5 pontos atrás, então são 25. Desculpa, viu, gente? Na hora de falar 25, eu acabei falando 30, mas são 25 pontos. Então, olha aqui, ó. Tô até demonstrando para vocês, olha aqui, ó. Tá vendo? Olha. São 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes 5 são 25 pontos. Aí, na hora de falar a pontuação, em vez de eu falar que é os 25, eu falei 30. A explicação está correta, foi só na hora de falar a pontuação que eu acabei falando 30, mas são 25, tá, gente? Então, agora vamos continuar terminando o nosso trabalhinho. Então, na primeira etapa do nosso trabalho, né, nós paramos aqui, olha, que eu falei que a gente ia fazer uma carreira de pontos sobre pontos. Aí eu já fiz os elos adiantado, por quê? Os nossos elos, a gente vai trabalhar fazendo todo o contorno, a mesma coisa que a gente fez aqui, só que no nosso meio círculo aqui, do meio, a gente aqui pulou fez 4 pontinhos e um elo, 4 pontinhos e um elo. E na reta, 5 pontinhos e um elo. Aqui, gente, nessa segunda camadinha é a mesma coisa, a mesma quantidade de pontos que vai no elo, só que a gente vai trabalhar de 5 em 5 pontinhos. O que eu quero explicar aqui para vocês, então não tem erro, é um elo, 5 pontos, um elo, 5 pontos. O que eu quero explicar aqui para vocês, que fazendo todo o contorno do nosso trabalhinho, então a gente vai sobrar 2 pontinhos, porque nós precisamos de um múltiplo de 2. Então, como vai sobrar 2 pontinhos, eu vou explicar para vocês como a gente pode estar matando os 2 pontinhos para não dar defeito no nosso trabalhinho. Porque é normal no trabalho de crochê, gente, às vezes faltar um pontinho ou sobrar. No caso do nosso aqui, fazendo todo o contorno, o múltiplo não deu de 5, sobrou 2 pontinhos. E nós precisamos de um múltiplo de 5 para dar os elos, porque a gente vai trabalhar um elo e 5 pontos baixos, um elo e 5 pontos baixos. Então, vamos lá. Então, olha, lembrando, a gente vai trabalhar 5 pontos baixos, né? O elo, a gente sobe com cordão de 20 correntinhas, pula a primeira, laça a segunda e vem trabalhando pontos baixos, nós vamos ter o total de 18 pontos baixos. Sempre passando no último, certo? É a mesma coisa do elos do meio, certo, gente? Aí, chegou na última, que você para, vem aqui, pega na pontinha, né? E vem aqui, olha. Na última correntinha, olha aqui, tá vendo? E fecha. Agora, gente, nós precisamos matar um pontinho de cada lado, porque sobrou 2 pontinhos e a gente precisa de um múltiplo de 5. Como que você vai fazer para matar um pontinho? Na mesma reta que você matar o pontinho de um lado, você vai fazer do outro para não ficar torto o seu trabalho. Então, você vai levar a agulha, você vai trabalhar um ponto baixo. Na hora que você trabalhar o ponto baixo, você não fecha ele, olha, você faz isso. Aí, depois você vem aqui, olha, e vai tirar os 2 juntos. Olha, fechou os 2 juntos, você vê que na próxima carreira você vai ter apenas um pontinho. Então, você vai matar um ponto de um lado e um ponto do outro na mesma reta para não dar problema no seu trabalhinho, para não ficar torto, gente. Fez isso,
Pronto, é de 5 em 5. 5 pontos baixos, um elo. 5 pontos baixos, um elo. Até completar a nossa carreirinha, tá, gente? Não esquecendo que com essa contagem de pontos, a gente vai ter 2 pontinhos sobrando. Então, 2 pontinhos sobrando, você faz isso aqui, olha. Em qualquer trabalhinho seu, não só nesse tapete, mas quando tiver sobrando um pontinho, você pode fazer esse esqueminha. Tirar 2 pontos juntos, que na próxima carreira fica apenas um. E outra coisa também que eu quero explicar para vocês, quando vocês forem começar a carreira de elos, como eu falei, é a mesma coisa da do meio, a diferença é que é todo o contorno com 5 pontos. É sempre bom você começar na sua reta, aí, onde são os 4 pontinhos, certo? Aí você começa fazendo aqui, olha, você começa nos 4 pontinhos, na reta dos 4 pontinhos, você confecciona 4 pontinhos. No quinto, você vem com ela, certo? Então, é bom você começar na sua reta para bater certinho os pontos, tá bom, gente? Então, sempre que você for começar a segunda carreirinha de elos, é bom você começar em uma das retas sua, começa no primeiro pontinho do de 4. Aí, você conta, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e faz um elo, tá? Para bater certinho, para não ficar torto o seu trabalhinho. Olha, chegamos no nosso último elo, você vai passar no último. Olha aqui, ó. Você vem, vai no primeiro, certo? Passa ele de baixo para cima. Olha aqui, ó. Certo? Agora aqui, você vem, vai fazer a mesma coisa, olha. Vem aqui no último pontinho, olha. Passa a agulha no último pontinho, certo? Aí, você vai, deixa eu pegar a pontinha direitinho aqui. Olha, vem na última correntinha, ó, tá vendo? E fecha o seu ponto baixo. Olha, concluiu o seu ponto baixo, você vai lá no pontinho inicial e fecha com o ponto baixíssimo. Fechou com o ponto baixíssimo, você corta de 4 a 5 centímetros para esconder. Olha, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Está pronta a nossa carreirinha de elos. Aí, conforme a gente vai fazendo a segunda carreirinha, ele já vai se ajeitando. Olha aqui no avesso, tá vendo? É de 5 em 5. Então, não tem erro. É a mesma coisa que você fez nos elos do meio. A diferença é que você vai fazer todo o contorno. 5 pontos baixos, um elo. 5 pontos baixos, um elo. A mesma quantidade de pontos aqui, olha, de pontos baixos, a mesma coisa. Olha, então, você trabalhou o último pontinho, fechou, vem aqui no primeiro pontinho inicial, fecha com ponto baixíssimo, corta de 4 a 5 centímetros e esconde a pontinha no avesso entre os pontos. Agora, a gente vai vir com o Max Color branco, nós vamos trabalhar as nossas retas. Então, atrás dos nossos elos, na reta, a gente tem 5 pontos baixos. Então, nós vamos prender na reta, nós vamos iniciar lá na primeira, nos primeiros 5 pontos baixos da nossa reta. Eu vou prender a linha, vou subir com 3 correntinhas, olha. Essas 3 correntinhas faz haver de um ponto alto, certo? Então, atrás de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Então, atrás de cada elo, a gente vai ter 5 pontos altos. Olha, trabalhei 5 pontos altos, né? Vou nos próximos 5 pontos baixos e vou sobrepor 5 pontos altos. Então, na nossa reta, gente, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto atrás dos nossos elos, certo? Na reta, então, é ponto sobre ponto. Então, atrás de cada elo, na reta, a gente vai ter 5 pontos altos. Então, olha aqui, trabalhamos a nossa reta, né? Agora, chegamos, gente, olha, no nosso meio círculo, tá vendo? Olha, aonde faz o meio círculo. Então, atrás dos elos que faz o meio círculo, você vai trabalhar da seguinte maneira, olha. Você vai trabalhar 2 pontos altos. 1, 2... No terceiro pontinho, você vai trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, 2. Aí, você continua com 2 pontos altos, certo? Então, olha, no meio círculo, a gente vai trabalhar, olha, 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos. Vai no próximo espacinho, no meio círculo, viu, gente? Essa é a parte do nosso meio círculo. Então, atrás dos elos do meio círculo, a gente vai ter 6 pontos altos atrás de cada elo. Na reta, nós temos 5 pontos altos.
no meio círculo, a gente vai ficar com 6 pontos altos, porque nós vamos trabalhar 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento. Foi no próximo, atrás do próximo elo, no meio círculo, nós temos 5 pontos baixos de base. Vai trabalhar 2 pontos altos, um aumento e 2 pontos altos, certo? Então, olha aqui, ó, tá vendo? Então, atrás de cada elo, no meio círculo, a gente vai ter 6 pontos altos. Então, a gente vai fazer todo o contorno do meio círculo com a mesma sequência de repetições. Atrás de cada elo, 6 pontos altos. Então, olha aqui, tá vendo? Então, a gente vai fazendo, olha, o meio círculo, todo o contorno, olha. 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento, tendo 6 pontos altos atrás de cada elo, certo? Chegamos na nossa reta. Na reta, a gente vai fazer a mesma sequência de repetições que a gente fez do outro lado. Nós temos 5 pontos baixos, nós vamos sobrepor um ponto em cima de cada ponto baixo de base. Então, na reta, são 5 pontos altos atrás de cada elo, viu, gente? Então, olha aqui, ó, trabalhamos 5 pontos altos, vamos no próximo elo e vamos trabalhar 5 pontos altos. Então, na nossa reta, a gente vai fazer a mesma sequência de repetições. Atrás de cada elo, 5 pontos altos. Então, olha aqui, ó, concluímos a nossa reta. Chegamos novamente do outro lado no meio círculo. A gente vai trabalhar a mesma coisa que você trabalhou do outro lado. Atrás de cada elo, você vai ter 6 pontos altos. Então, olha aqui, o que a gente fez do outro lado, a gente vai repetir aqui, olha, 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento. Tendo atrás de cada elo, 6 pontos altos, fazendo todo o contorno do meio círculo, certo, gente? Então, olha aqui, ó, concluímos todo o contorno do nosso meio círculo, certo, gente? Chegamos na nossa reta e no último pontinho, tá? Então, nas duas retas dos dois lados, nós trabalhamos ponto sobre ponto, são 5 pontos atrás de cada elo. E nos dois meio círculo, a gente trabalha com um aumento no meio, tendo 6 pontos atrás de cada elo. Chegamos no último pontinho, a gente vai lá nas 3 correntinhas. 1, 2, 3. Emenda com ponto baixíssimo. Feito isso, olha, emendou, você vai subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Olha, 1, 2, 3. Vai no próximo pontinho e vai sobrepor um ponto alto, certo? No próximo pontinho, você vai pegar, que é o terceiro pontinho, que fica, olha, nós temos 5. No terceiro, você vai levar o seu elo, olha, vai passar a agulha, olha, e vai juntar ele com a carreira, olha, prendendo, fazendo a mesma coisa que a gente fez no meio do nosso trabalhinho. Feito isso, você vai voltar lá na sua base e vai trabalhar 4 pontos altos. Olha, trabalhamos 4 pontos altos. No próximo pontinho, olha, você vê que dá bem no meinho, olha. Você vem aqui, leva, passa a agulha, olha, no meio do elo, tá vendo? Feito isso, olha, você faz um ponto alto. Então, na sua reta, você vai fazer a mesma sequência de repetições, certo? 4 pontos altos, no próximo, prende o elo com ponto alto. Volta lá na base, 4 pontos altos, no próximo, prende o elo. Então, na nossa reta, gente, olha, tá vendo? Quando você chega a prender o seu elo, fica bem no meio do, ó, 1, 2, no terceiro, 1, 2. Certo? Então, na reta, você vai fazer essa mesma sequência de repetições. Olha, você chegou no seu último elo da reta, tá vendo? Nós estamos na nossa reta. Você vai entrar no elo agora do meio círculo. Então, agora, você prendeu o seu último elo, agora você vai trabalhar 5 pontos altos, não é 4. 4 é apenas na reta. Agora, você vai trabalhar 5 pontos altos. Então, olha aqui, ó, você trabalhou 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai emendar o seu elo do meio círculo, olha, é no segundo pontinho do aumento. Então, nós temos 2 pontos altos, um aumento. Você vai emendar no segundo pontinho do aumento. Olha, você leva, certo? Faz um ponto alto. Volta na base e vai trabalhar 5 pontos altos novamente. Olha, 5 pontos altos. No próximo pontinho, no sexto pontinho, você vem, leva a agulha, olha, tá vendo? Segura o elo um pouquinho pra cima, faz isso aqui, olha. Tá vendo? No pontinho tem o aumento, você trabalha no primeiro um ponto alto e no segundo você vem juntando o elo com a carreira
da base. Olha, fechou o ponto alto. Volta lá, 5 pontos altos. Então, você vai fazer todo o contorno do meio círculo, certo? 5 pontos altos, um aumento. Olha, você percebe que você trabalhou o último pontinho da sua reta. Prendeu ele, a partir do pontinho que você prendeu o seu elo, você já começa. Olha, 5 pontos altos, prende o próximo. 5 pontos altos, pula o próximo. Isso no nosso meio círculo. Então, a gente vai fazer todo o contorno do meio círculo com a mesma sequência de repetições. Então, prendemos, olha, o último elo do nosso meio círculo. Aí, você já começa 4 pontos altos, olha, no pontinho do meio, que tem 5 pontinhos atrás do elo da reta. Você vem e prende. Você vai fazer a mesma coisa que você trabalhou na reta do outro lado. 4 pontos altos e vai emendar, certo? Então, olha aqui, ó. 4 pontos altos, emendou. Você volta novamente lá na sua base e vai trabalhar 4 pontos altos. Então, olha aqui, você trabalhou 4 pontos altos, aí você vem no do meio e prende. Então, na reta, você vai fazer a mesma coisa, 4 pontos altos, emenda o elo. 4 pontos altos, emenda o elo. Você percebe que na reta, a emenda do elo fica bem no meinho, olha. 1, 2, emenda. 1, 2, tá? Fazendo todo a reta com a mesma sequência de repetições. Olha, você emendou o último elo da outra reta, aí você já começa 5 pontos altos, e no sexto, você vem e emenda o seu elo, olha. Então, no meio círculo, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. 5 pontos altos, emenda um elo. 5 pontos altos, emenda o elo. A emenda do elo sempre vai dar no segundo pontinho do aumento que fica atrás, certo? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, você emenda. Então, na parte do meio círculo, você vai fazer a mesma sequência de repetições que você fez desse lado, tá bom? Então, vamos lá, fazendo todo o contorno. Olha, chegamos no último pontinho do nosso meio círculo, certo? Agora, a gente vem aqui no primeiro pontinho inicial e vai fechar com o ponto baixíssimo. Encontramos o nosso meio círculo com a nossa reta. Agora, a gente vai trabalhar, gente, da seguinte maneira. Nós vamos trabalhar na nossa reta, olha, 5 pontos altos, certo? Então, na reta, nós emendamos com ponto baixíssimo, agora a gente vai trabalhar 5 pontos altos. Então, na nossa reta, a gente vai trabalhar, ó, emendamos com ponto baixíssimo, subimos com 3 correntinhas, trabalhamos mais 4 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, 5 pontos altos. Então, nós trabalhamos 5 pontos altos, 2 correntinhas, vamos pular 2 pontinhos de base, 1, 2 e laçar o próximo. Feito isso, novamente, eu vou trabalhar 5 pontos altos. Olha, trabalhamos 5 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas. Vamos pular 2 pontinhos de base. 1, 2, no próximo, olha, 5 pontos altos. Então, na nossa reta, a gente vai fazer essa mesma sequência de repetições. Olha, 5 pontos altos, pula faz 2 correntinhas, pula 2 de base, 5 pontos altos. 2 correntinhas, pula 2 de base, 5 pontos altos, certo? Então, na nossa reta, a gente vai fazer a mesma sequência de repetições. Olha, chegamos nos 5 pontos altos, nos últimos 5 pontos altos da nossa reta, certo? Então, a gente vem aqui, olha, pula 2 pontinhos e começa 5 pontos altos, certo? Agora, nós estamos no meio círculo, certo? Vamos trabalhar 5 pontos altos. Então, agora aqui no nosso meio círculo, gente, olha, tá vendo? Começamos 5 pontos altos do nosso meio círculo. Vamos trabalhar a mesma coisa, 5 pontos altos, 2 correntinhas, a diferença é que a gente vai pular apenas um pontinho de base. Então, na nossa reta, nós trabalhamos 5 pontos altos e pulamos 2 de base, 2 correntinhas e 2 de base. Agora, no nosso meio círculo, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. 5 pontos altos, 2 correntinhas e pula 1 de base. Depois, 5 pontos altos, 2 correntinhas, pula 1 de base. Então, nós vamos fazer todo o meio círculo com a mesma sequência de repetições. Olha, trabalhamos todo o contorno, 5 pontos altos, 2 correntinhas, 1 de base do meio círculo. Olha, chegamos na nossa reta do outro lado. Agora, na reta, novamente, você vai trabalhar 2 correntinhas,
certo? E pula 2 de base, olha, 1, 2 e trabalha 5 pontos altos. Então, na nossa reta do outro lado, a gente vai fazer a mesma sequência de repetições que fez desse, olha, 5 pontos altos, 2 correntinhas, 2 de base, 5 pontos altos, 2 correntinhas, 2 de base. Então, a nossa reta, a gente vai fazer essa sequência de repetições, pulando 2 pontinhos, tá? Olha, chegamos nos nossos 5 últimos pontinhos da nossa reta, certo? Já trabalhamos 2 retas e um meio círculo. Agora, a gente vai trabalhar 2 correntinhas, né? Chegamos no nosso meio círculo, a gente pula 1 e 5 pontos altos. Você vai fazer a mesma sequência de repetições que você fez do outro lado. 5 pontos altos, pula, faz 2 correntinhas, 1 de base, pula 1. 5 pontos altos, 2 correntinhas, pula 1 pontinho de base, 5 pontos altos. Então, no meio círculo, é a mesma coisa que você fez desse lado aqui, olha. 5 pontos altos, 2 correntinhas, pula 1 de base. 5 pontos altos, 2 correntinhas, pula 1 de base. O que fez de um lado, vai fazer do outro, certo, gente? Então, vamos fazer o contorno do nosso meio círculo. Fizemos todo o contorno. Chegamos no nosso último pontinho. A gente vai trabalhar 2 correntinhas, olha. Vem aqui no nosso primeiro pontinho inicial, olha, 1, 2, vem aqui e emenda. Certo? Você emendou, agora você vai caminhar entre os pontos, olha, olha, somente pontos baixos, até baixíssimo, ó, você leva a agulha, leva, laça e puxa. Você vai caminhar sobre os pontos, olha. Você emendou com ponto baixíssimo e vem, olha, leva a agulha, laçou, chegou em cima das 2 correntinhas de base, certo? Agora, você vai subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, certo? Vai voltar aqui no seu pequeno círculo e vai sobrepor mais 2 pontos altos. Pequeno círculo não, gente, em cima das nossas 2 correntinhas de base. Olha, subi com 3 correntinhas, voltei e trabalhei 2 pontos baixos. Vou confeccionar 3 correntinhas, certo? Vou voltar no mesmo espacinho de base, vou sobrepor mais 3 pontos altos. Então, eu subi com 3 correntinhas, trabalhei 2 pontos altos, temos 3 pontos altos. 3 correntinhas, vou voltar no mesmo espacinho de base, 3 pontos altos. Uma correntinha, cheguei em cima dos 5 pontos altos. Olha, eu conto 1, 2, laço o terceiro, levo a agulha e passo por baixo do ponto alto. Não laço a cabecinha, vou laçar o meio do corpo do ponto, olha. E vou trabalhar um ponto alto, olha. Tá vendo? Ficando em relevo. Olha aqui. Feito isso, gente, eu vou no próximo espacinho e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Não, feito isso, você faz o ponto, faz uma correntinha, certo? Então, eu trabalhei 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha, lacei o meio do corpo do ponto e fiz um ponto alto, tornando um ponto relevo. Uma correntinha. Vou no próximo espacinho, 3 pontos altos. Trabalhei 3 pontos altos, 3 correntinhas, vou voltar no mesmo espacinho de base, 3 pontos altos. Trabalhei 3 pontos altos, vou trabalhar uma correntinha, olha, pulo 2 pontinhos de base, laço o terceiro, olha, passa a agulha por baixo do ponto, olha. Feito isso, eu vou fechar um ponto alto, olha, tá vendo? Trabalhei um ponto alto, eu vou confeccionar uma correntinha, vou no próximo espacinho e vou fazer a mesma coisa. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, laçando o meio do ponto, pula 2 de base, laço o terceiro, um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo espacinho. Então, eu vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, tanto faz na reta como no meio círculo. Então, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, certo? Olha aqui, gente, fizemos todo o contorno. Chegamos no nosso último pontinho, né? Então, nós trabalhamos uma correntinha, o ponto alto, uma correntinha, a gente vem aqui e emenda com ponto baixíssimo. Emendou com ponto baixíssimo, você vai levar a agulha, olha, no próximo pontinho, vai laçar e puxar. Olha, você passa bem, tá vendo? Leva, laça, puxa e chega bem em cima das 3 correntinhas de base. Agora, você vai subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, e trabalhar mais 2 pontos altos, aí você vai ter um total de 3 pontos altos. Então, a gente concluiu a carreira, fechamos com ponto baixíssimo, veio trabalhando com ponto baixíssimo em cima de cada ponto, até chegar em cima das 2 correntinhas de base. Feito isso, você trabalha 3 pontos altos,
3 correntinhas. 3 não, gente, 4 correntinhas. Olha, 1, 2, 3, 4. Pula 3, laça a quarta e trabalha um ponto baixo, formando um ponto picô. Feito isso, você faz uma correntinha, vai voltar no mesmo espacinho de base e vai sobrepor 3 pontos altos. Você trabalhou 3 pontos altos, trabalha uma correntinha, vem em cima desse ponto alto de base, olha, leva, laça o meinho dele e faz um ponto alto. Você trabalhou um ponto alto, olha, você vai confeccionar uma correntinha, vai em cima das 3 correntinhas de base e vai sobrepor 3 pontos altos. Você trabalhou os 3 pontos altos, você vai subir com 4 correntinhas, vai contar 1, 2, 3, laçar a quarta, olha, e trabalha um ponto baixo. Feito isso, novamente uma correntinha, vai voltar lá na sua base, vai sobrepor mais 3 pontos altos. Então, você trabalhou 3 pontos altos, 4 correntinhas, pulou 3, laçou a quarta, um ponto baixo. Uma correntinha, volta no mesmo espacinho de base, 3 pontos altos. Uma correntinha, vai em cima do seu ponto alto de base, laça ele bem no meinho e trabalha um ponto alto. Uma correntinha, vai no próximo espacinho de base e vai fazer a mesma sequência de repetições. 3 pontos altos, 4 correntinha, pula 3, laça a quarta, um ponto baixo. Uma correntinha, volta no mesmo espacinho de base, 3 pontos altos. Uma correntinha, um ponto alto. Então, você vai fazer o mesmo contorno, todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, a gente vem fazendo todo o contorno. Chegamos no nosso último pontinho, a gente trabalha uma correntinha, vem aqui no primeiro ponto inicial, que é as 3 correntinhas, conta 1, 2, 3, laça a terceira, emenda com um ponto baixíssimo, né? Faz uma correntinha e corta de 4 a 5 centímetros, olha. Puxa, amarra e esconde os pontinhos no avesso entre os pontos, certo? Agora, nós vamos entrar com a nossa carreira com o Barroco Multicolor Premium na cor 9918. Então, olha aqui, nós trabalhamos essa parte, agora a gente vai entrar com essa carreira aqui agora, certo, gente? Com Multicolor Premium na cor 9918. Olha, a gente vai começar bem na reta, olha, do trabalho, tá? Então, a gente vai vir aqui, atrás do nosso pontinho picô, tá vendo? Olha, bem atrás dele, e vamos prender um ponto baixo, certo, gente? Vamos lá. Então, atrás do ponto picô, a gente vai prender um ponto baixo. Olha, vamos levar a agulha, vamos prender um ponto baixo. Olha aqui, tá vendo? Prendemos um ponto baixo, nós vamos subir com o cordão de 8 correntinhas. Já vamos escondendo a pontinha, tá? Olha, leva pra lá, faz uma correntinha, traz ela pra cá, certo? Até cobrir a pontinha dela. Vamos confeccionar 8 correntinhas. Você trabalhou 8 correntinhas, você vem no próximo ponto picô, olha, lá atrás, certo? Olha aqui. E vai prender com um ponto baixo, certo? Então, nós temos um ponto baixo, 8 correntinhas, um ponto baixo, olha, de um lado no outro. Agora, você vai trabalhar 2 correntinhas, 1, 2, certo? Do ponto picô, você vai vir, olha, contar os 3 pontinhos altos, 1, 2. No terceiro, você trabalha um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, você vai trabalhar novamente 2 correntinhas, olha. Vem no ponto alto do próximo ponto leque, olha, tá vendo? Pula as 2 correntinhas, o ponto alto de base, a correntinha, e vem no primeiro pontinho alto aqui, ó. E novamente, um ponto baixo. Feito isso, você vai trabalhar 2 correntinhas, olha, e vem atrás do seu ponto picô e vai prender um ponto baixo. Novamente, você vai trabalhar um cordão de 10 correntinhas, de 8 correntinhas, desculpa, 8 correntinhas. Então, você trabalhou 10 correntinhas, 8 correntinhas, olha pra você ver a cabeça, 8 correntinhas, vem atrás do seu pontinho picô, olha, laça um ponto baixo. Aí, você vai trabalhar 2 correntinhas, olha, vem do outro lado, conta 1, 2, laça o terceiro pontinho, um ponto baixo.
duas correntinhas, você pula o meinho lá, uma correntinha, o ponto alto, a outra correntinha, e vem no próximo ponto alto do próximo ponto leque, um ponto baixo, certo? Duas correntinhas, você vai em cima, atrás do seu ponto picô, olha, traz ele pra frente, olha, laça, ó, tá vendo? Aqui. E trabalha um ponto baixo. Então, na sua reta, você vai fazer da seguinte maneira, olha, bem na retinha a gente começou, certo? Você vai atrás do seu ponto picô e vai prender um ponto baixo. 8 correntinhas, no próximo ponto picô, um ponto baixo. Duas correntinhas, pula, 1, 2 pontinho alto, no próximo, um ponto baixo. Duas correntinhas, olha, vai no próximo pontinho alto, que está no próximo ponto leque. Olha, pulo meinho, um ponto baixo. Duas correntinhas, atrás do ponto picô, um ponto baixo. 8 correntinhas, olha, você tá vendo que você pula de um ponto leque para o outro, tá vendo? 8 correntinhas, vem atrás do ponto leque, um ponto baixo. Duas correntinhas, pula 1, 2, no próximo, um ponto baixo. Duas correntinhas, pula o espacinho, vai no próximo ponto alto, um ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo ponto leque, ponto picô atrás, um ponto baixo. Então, na sua reta, você vai fazer essa sequência de repetições com 8 correntinhas e faz esse motivo. 8 correntinhas e faz essas 3 argolinhas, tá vendo? Então, você vê que você tem 8 correntinhas e 3 argolinhas. Olha, 1, 2, 3. 8 correntinhas, 1, 2, 3 argolinhas. Então, na sua reta, você vai fazer a mesma sequência de repetições, certo? Você concluiu a sua reta, você chegou no seu meio círculo. Você vai fazer a mesma sequência de repetições. A diferença é só que no meio círculo, em vez de você trabalhar 8 correntinhas, você vai trabalhar 10 correntinhas. É a única diferença. Então, na sua reta, você trabalha 8 correntinhas nessa argola maior, certo? E no seu meio círculo, você vai trabalhar 10 correntinhas. É a única diferença. Então, no meio círculo, 10. E nas retas, 8. Então, vamos fazer todo o contorno do nosso meio círculo, certo? Com as 10 correntinhas. Então, olha aqui, a gente veio fazer no meio círculo, 10 correntinhas e 3 argolinhas. 10 correntinhas, 3 argolinhas. Chegamos na nossa reta. Agora, na reta, novamente, 8 correntinhas e 3 argolinhas. Então, olha aqui, fizemos um meio círculo, certo? Olha para você ver. Então, a gente tem 1, 2, 3 argolinhas, tá vendo? Olha, 3 argolinhas, 10 correntinhas, 3 argolinhas, olha, 1, 2, 3, 10 correntinhas. Então, no meio círculo é a mesma coisa, só aumenta 2 correntinhas. E na reta é a mesma coisa, 3 argolinhas e 8 correntinhas. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vai lá e emenda com ponto baixíssimo, certo? Olha, emendamos com ponto baixíssimo. Então, nós emendamos aqui com ponto baixíssimo, a gente vai vir dentro da primeira argolinha, olha, vai laçar e fazer uma correntinha. Feito isso, você vai trabalhar um meio ponto. Olha, o que que é um meio ponto? É aquele que a gente tira de uma só vez, olha. 1, 2. Você trabalhou 2 meio ponto, agora você vai trabalhar 10 pontos altos. Então, olha aqui, nós trabalhamos 2 meio pontos, 10 pontos altos, novamente nós vamos trabalhar 2 meio pontos. Então, olha, trabalhamos 2 meio pontos, 10 pontos altos, 2 meio pontos. Vamos trabalhar 2 correntinhas. Olha, a gente pula uma argolinha de base, laça a próxima, um ponto baixo, certo? 2 correntinhas, 1, 2, vai na próxima argola maior, pula uma de base e vai na próxima. E já começa trabalhando 2 meio ponto, olha, 1, o meio ponto é aquele que a gente laça, gente, tira de uma só vez, olha, 2. Novamente, nós vamos trabalhar 10 pontos altos. Trabalhamos 10 pontos altos, novamente a gente trabalha 2 meio pontos, olha, 1, volta no mesmo espacinho, 2, 2 correntinhas, pula uma argolinha, laça a próxima, 2 correntinhas e vai na próxima argolinha. Então, na nossa reta, a gente vai fazer a mesma sequência de repetições, olha, na reta.
2 meio ponto, 10 pontos altos, 2 meio pontos. Duas correntinhas, pula uma argolinha de base e um ponto baixo. Duas correntinhas, vai na próxima argola, 2 meio pontos, 10 pontos altos, 2 meio pontos, duas correntinhas, pula uma argolinha e um ponto baixo. Então, a gente vai fazer na reta a mesma sequência de repetições. Então, agora a gente concluiu a nossa reta. Chegamos no nosso meio círculo, olha. Tá vendo? No nosso meio círculo. Dentro das argolinhas do meio círculo, você vai fazer a mesma coisa, só vai aumentar 2 pontos altos, olha. Então, um meio ponto, você volta na mesma argolinha, um meio ponto. Na reta, você trabalhou 10 pontos altos, aqui você vai trabalhar 12 pontos altos. Então, no meio círculo, você trabalhou 2 meio ponto, 12 pontos altos. Novamente, no mesmo espacinho de base, você volta e trabalha 2 meio pontos. Olha, 1, 2. Vai trabalhar duas correntinhas, 1, 2. Olha, pula uma de base, laça a próxima, um ponto baixo. Duas correntinhas, vai na próxima argolinha e vai fazer a mesma coisa. Então, no nosso meio círculo, você trabalha 2 meio pontos, 12 pontos altos, 2 meio pontos. Duas correntinhas, um ponto baixo, pula uma argolinha, certo? Então, no meio círculo, a gente vai fazer a mesma sequência de repetições, certo? Trabalhando 12 pontos altos e 2 meio ponto de cada lado. Então, olha aqui, gente, concluímos todo o nosso meio círculo, né? Com 2 meios pontos, 12 pontos altos, um meio ponto, duas correntinhas, pula uma argolinha de base, um ponto baixo, duas correntinhas, pula uma argolinha de base e chegamos na nossa reta. Na nossa reta é a mesma coisa, gente, que a gente trabalha no meio círculo. A diferença é que no meio círculo a gente trabalha 12 pontos altos e na nossa reta é apenas 10. Então, no meio círculo, tem 2 meio ponto no começo e 2 meio ponto no final. E no meio, 12. E na nossa reta, 2 meio ponto no início e 2 no final e 10 pontos altos, certo? E assim a gente vai fazer todo o contorno da nossa reta. Concluiu a nossa reta, no outro lado, no meio círculo, você vai fazer a mesma sequência de repetições. Então, a gente veio fazendo todo o contorno, né? Chegamos nos últimos pontinhos, duas correntinhas. Olha, pula uma argolinha, vem na argolinha do meio, um ponto baixo. Duas correntinhas, né? Vem aqui nesse pontinho inicial, que é o primeiro pontinho, e vamos fechar com um ponto baixíssimo, certo? Feito isso, você vai cortar uma pontinha de 4 a 5 centímetros, puxar e amarrar e esconder entre os pontinhos no avesso. Agora, gente, nós vamos trabalhar com o Max Color branco, certo? Você vai levar a sua agulha, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pular o primeiro pontinho, tá? Então, a gente vem aqui, olha, a gente vai pular o primeiro pontinho, vai laçar o segundo pontinho, olha aqui, ó. Pulamos o primeiro, vamos levar nossa agulha no segundo pontinho, de um lado para o outro, olha. Vamos laçar nossa linha, olha aqui. E vamos subir com o cordão de 4 correntinhas, olha, certo? Olha aqui, ó, passamos de um lado para o outro no segundo pontinho, tá vendo que o primeiro pontinho tá aqui. Então, vamos subir com 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, certo? Feito isso, você vem no próximo pontinho, vai levar a agulha, olha, de um lado para o outro e vai trabalhar um ponto alto. Nós trabalhamos 4 correntinhas, porque 3 faz a vez de um ponto alto e uma de espaço. Então, a gente trabalhou no próximo pontinho um ponto alto, uma correntinha, vamos no próximo pontinho, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo pontinho, olha, laça, leva a agulha de baixo para cima, olha, de um lado para o outro, olha, tá vendo? Olha aqui. Feito isso, você trabalha um ponto alto. Uma correntinha. Então, você vai fazer isso em cima de cada ponto de base. Eu pulei um e vou deixar um sem trabalhar, certo, gente? Então, olha aqui, ó, em cima de cada ponto de base, a gente veio laçando um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Olha, deixei um pontinho sem trabalhar, eu vou fazer uma correntinha, eu venho em cima do meu ponto baixo de base, entre um bico e outro, e vou sobrepor um ponto baixo. Uma correntinha, olha, vou no próximo bico,
pulo o primeiro pontinho, laço o segundo, olha, eu levo a agulha de baixo para cima, olha, faço isso aqui, tá vendo, ó? E trabalho um ponto alto, olha. Trabalhei um ponto alto, eu vou fazer uma correntinha, olha, baixo para cima, de um lado para o outro, um ponto alto. Uma correntinha, leva a agulha de baixo para cima, de um lado para o outro, um ponto alto. Isso eu vou fazer, gente, em cima de todos os pontos de base. Lembrando que seja na reta ou seja no meio círculo, você vai pular sempre o primeiro pontinho e deixando o último sem concluir. Você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, na reta e no meio círculo, certo? A diferença é que no meio círculo vai dar 2 pontinhos a mais e na reta, 2 a menos, certo? Na nossa reta, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontinhos, certo? E agora nós vamos trabalhar do meio círculo. Chegamos no nosso último pontinho, a gente faz novamente uma correntinha, vai lá em cima do ponto baixo de base, um ponto baixo. Uma correntinha, olha, vai no próximo biquinho, certo? Você vai pular o primeiro pontinho, vem no segundo e vai laçar. Então, você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. A diferença é que, na nossa reta, a gente vai ter 12 pontos altos com espaço de uma correntinha. Feito isso, você faz uma correntinha e vem em cima do seu ponto baixo de base, um ponto baixo. Uma correntinha. No meio círculo, a gente vai ter, olha, 14 pontos altos com espaço de uma correntinha. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A única diferença, gente. Então, você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Pulo o primeiro e deixa o último pontinho sem trabalhar. Na reta, você vai ter 12 pontos e no meio círculo, 14. Certo, gente? Então, vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Aqui, ó, cheguei no meu último pontinho, sempre pulando um para começar e deixando um sem trabalhar. Você faz uma correntinha, vem em cima do seu ponto baixo de base, vai sobrepor um ponto baixo, uma correntinha, vem aqui nas 4 correntinhas, lembra que eu falei que 3 é para fazer a vez de um ponto alto e um de espaço. Você conta 1, 2, 3, laça, emenda e fecha. E corta com um ponto de 4 a 5 centímetros, fechou com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, corta uma pontinha, e essa pontinha aqui, você pode esconder ela, certo? Entre as argolinhas, olha, na segunda argolinha da carreira, olha, tá vendo? Porque a gente vai vir trabalhar na carreira por cima dos pontos e ela vai ficar bem presa, ela não vai desmanchar, tá bom? Então, agora, a gente vai entrar com Multicolor Premium, na cor 9918. Olha essa cor maravilhosa. Você vem, olha, no primeiro espacinho e vai sobrepor um ponto baixo. Você trabalhou um ponto baixo no primeiro espacinho. Você vai no segundo espacinho, vai sobrepor um ponto baixo, 3 correntinhas. Volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Então, você vê que tem 2 pontos baixos com espaço de 3 correntinhas. Vai no próximo pontinho, você vai sobrepor um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, 3 correntinhas, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Olha. Tá vendo? Então, nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, certo? Porque em cima da nossa reta, a gente vai ter 11 espacinhos, olha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no sexto espacinho, a gente vai sobrepor um ponto baixo e vai trabalhar 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode pôr 7 correntinhas também, certo? Se você achar que 6 tá pouco, olha. Então, 6 correntinhas, vai voltar no mesmo espacinho de base e vai sobrepor um ponto baixo. Tá vendo? Então, trabalhamos, olha, um ponto baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Por 4 vezes iguais, olha. No primeiro é 1. Aí, no sexto espacinho, você vai sobrepor um ponto baixo,
6 correntinhas, volta no mesmo espacinho, um ponto baixo. Você vai vir do outro lado e vai fazer a mesma sequência de repetições que você fez do outro lado, olha. Um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Você vai trabalhar em 4 espacinhos a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui que lindo, olha, tá vendo como ele fica um amor? Tá vendo? Em 4 espacinhos a gente trabalha igual. No primeiro, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Dentro de cada um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Aí, no sexto espacinho, um ponto baixo, 6 correntinhas, um ponto baixo. Veio do outro lado, trabalhamos 4 espacinhos com a mesma sequência de repetições. No último espacinho, um ponto baixo. Você trabalhou um ponto baixo no último espacinho, você vai no próximo bico, olha, no primeiro espacinho, você pula todo esse meio aqui, ó. Vai no primeiro espacinho e vai sobrepor um ponto baixo, certo? Olha. Então, aqui, olha, gente, na nossa reta, a gente vai trabalhar em 6 espacinhos, em 5 espacinhos, para depois no sexto fazer essa correntinha maior. No meio círculo, a gente vai trabalhar em 5 espacinhos, olha, no primeiro, a gente trabalha um ponto baixo, olha. No segundo, você vai trabalhar um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Você vai fazer essa sequência de repetições dentro de 5 espacinhos, certo, gente? Então, olha aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo o primeiro um ponto baixo e os outros 5, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Chegamos no sétimo espacinho, a gente vai trabalhar um ponto baixo, 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha. Volta no mesmo espacinho, um ponto baixo. Chegamos do outro lado, vamos trabalhar sobre 5 espacinhos, a mesma coisa. Olha, um ponto baixo, 3 correntinhas, voltamos no mesmo espacinho, um ponto baixo. Então, a gente vai fazer essa sequência de repetições em cima de 5 espacinhos. Então, olha aqui, ó, tá vendo? Então, chegamos no nosso último, olha, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sétimo. A argolinha maior. 1, 2, 3, 4, 5. No último espacinho, um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo aqui. Você vai no próximo espacinho, no próximo bico, olha, pula todo o meio aqui, olha. E vai no próximo, laçando o primeiro espacinho, um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, você vai no segundo espacinho. Então, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Lembrando que nas retas, olha, a gente vai ter 11 espacinhos, tá vendo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha, no meio círculo a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certo? Aí, aqui, na reta, você trabalha sobre 5, no sexto, a argolinha maior. Vem do outro lado a mesma coisa, olha. Tá vendo? 1, 2, 3, 4 no último. Aí, você vem no primeiro, um ponto baixo, trabalha 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, tá vendo? Então, você fica um 6 de um lado, 6 do outro e no meio a maior, certo, gente? Então, você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Aqui, ó, chegamos no nosso último bico, a gente vem no último espacinho, um ponto baixo, fez todo o contorno, né? Um ponto baixo, vai lá no primeiro pontinho inicial, fecha com ponto baixíssimo, olha. Feito isso, você faz uma correntinha, corta, puxa e amarra. Está pronto o nosso trabalhinho, gente. Olha que lindo que ele ficou, tá vendo? Olha. Então, na nossa reta, você tem 11 espacinhos, certo? E no nosso meio círculo, você tem 12 espacinhos. Então, você trabalha no meio círculo 6 e a argolinha maior na sétima. Fica 6 de um lado e 6 do outro. E na nossa reta, você trabalha sobre 5 na sexta argolinha maior e 5 do outro lado, certo, gente? Olha que lindo. Está pronta a nossa aula de hoje, né? Que é a finalização do tapete puff com elos. Olha que amor, gente. Deixa eu ir virando para vocês verem. Olha que amor, tá vendo? Olha que lindo. Olha que lindo que ele ficou. Então, vamos lá. Olha, deixa eu puxar direitinho. Olha o nosso meio círculo. Lindo, né, gente? Olha,
as nossas retas, né? E o nosso meio círculo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, curtam, compartilhe, né? E para quem não é inscrito, se inscreva, toca o sininho. Você tocando o sininho, você vai estar recebendo as notificações do canal. Assim que eu posto, já cai para vocês, viu, gente? Se vocês gostarem aí, deixe seu comentário, curta, compartilhe. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Gente, uma coisa que eu também não poderia deixar de mostrar para vocês, que eu vim fazendo passo a passo, no passo a passo menor, né? Então, eu fiz aqui, olha, apenas 15 correntinhas e fiz dos lados a mesma coisa, olha. Tudo aqui é igual do tapete, somente aqui que eu fiz com 15 pontos, que lembra que eu falei que a gente precisa de um múltiplo de 5. Olha, já transformei numa tampa de vaso, é só fazer o acabamento dos bicos e dá certinho, gente, com a mesma quantidade de pontos, no meio círculo, tudo do tapete. Apenas no meio, 15 pontinhos. Olha para vocês verem, já deu para transformar em um tapete. Em um tapete não, em uma tampa de vaso.